Hoje vamos estar aqui com o nosso programa falando sobre rentabilidade e lucratividade. Nós aqui, dos consultores associados dentro da gestão e de negócio, nós vamos trazer para você hoje algumas reflexões, porque nós não vamos poder aprofundar pelo tempo, mas nós vamos trazer algumas reflexões que são bem pertinentes para vocês entenderem o que é a rentabilidade e o que é a lucratividade. Eu, Laurice Gobi Ricardo, José Vilchensky e Gerson Silva, estamos aqui iniciando esse nosso bate-papo. E queremos que você que está aí nos assistindo, que faça perguntas, faça questionamento. Vem aqui para nós, né? Vamos fazer uma consultoria aqui, né, pessoal? Aqui livre para vocês, né? A qualquer momento. Pode intervir, pode mandar ali as perguntas que nós vamos estar aqui respondendo. E nós vamos estar falando hoje de dois termos que, muitas vezes, os empresários, eles costumam achar que são similares ou, né, não entenderem muito bem o que seria a rentabilidade e o que seria ali a lucratividade. São termos diferentes? Sim, são termos diferentes, e o entendimento equivocado desses termos pode diminuir ali a alavancagem operacional da sua empresa. Nossa, Laurice, mas como assim? Né? A lucratividade e a rentabilidade pode estar fazendo isso, pode estar trazendo esse impacto negativo para os meus recursos, para os meus lucros, para o meu retorno daquele investimento dentro da minha empresa. E é isso que nós vamos estar falando com vocês hoje. Não é, Vilchensky? Com certeza. Boa noite a todos, companheiros. A rentabilidade e a lucratividade, embora os dois indicadores estejam intimamente relacionados, os conceitos diferem. Ambos têm como base de comparação o lucro líquido da empresa, mas apontam para análises distintas do desempenho financeiro. A lucratividade leva em consideração o lucro líquido em relação ao total de receita da empresa, ou seja, a receita bruta da empresa. E a rentabilidade leva em consideração o lucro líquido em relação ao investimento realizado durante o período. Para isso, é necessário que os empresários tenham, de alguma forma, na mão, alguns relatórios que possam determinar esses indicadores financeiros para ele. Tá? Então, o que acontece? Você, por exemplo, conhece quais as principais demonstrações que você tem que ter em mãos para determinar esses indicadores financeiros? Temos três básicos que eu considero básicos. A DRE, a demonstração de resultado do exercício, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial. Na DRE, de resultados, quantas vezes você, empresário, vê isso durante o ano? Por mês, trimestral, semestral, anual? Pois bem, na verdade a DRE deve ser utilizada todos os meses, porque é ali que nós conseguimos determinar os indicadores econômicos e financeiros da empresa. Se você não tiver a DRE, possivelmente você não tem essa informação. Portanto, necessariamente você deve ter esse tipo de informação básica para a sua empresa. Até porque ela vai levar você, mês a mês, somando quais foram os lucros ou prejuízos durante o mês, e possivelmente ela vai considerar a modificação do teu patrimônio líquido no final do balanço patrimonial. Portanto, deixo aqui essa abertura, tá? Vou passar agora para o meu amigo Gerson, que ele vai continuar esse papo nosso aqui. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, participe com a gente aqui do nosso canal. Estamos aqui falando sobre gestão, né? Hoje, lucratividade e rentabilidade. Existem alguns conceitos, algumas questões que nós precisamos discutir antes para que vocês entendam a questão da influência da gestão nos resultados econômicos e financeiros. Como o Vilchensky colocou, a lucratividade está ligada ao resultado econômico, ou seja, se a empresa tem uma capacidade de geração de receita que suportam os pagamentos dos custos e das despesas. Logo, essa equação se resultará em lucro ou prejuízo. Então, é preciso e é necessário que os empresários fiquem atentos
a questão do resultado econômico, ou seja, da DRE. Por quê? Existe algumas técnicas de elaboração, um fator importantíssimo. Ela é elaborada pelo regime da competência, ou seja, no momento da realização dos fatos contábeis. E a parte financeira, ela já é realizada lá no momento da realização do recebimento ou do pagamento. Então, o lucro econômico, ele não pode ser confundido com o lucro financeiro. São momentos diferentes, são momentos distintos, e você precisa levar isso em consideração na hora de analisar o resultado mensal da empresa. Uma outra questão importante, que o Vichenski já colocou, é a respeito da periodicidade de análise, né? É muito importante que você acompanhe isso mensalmente, porque nós temos os problemas sazonais. Então, nem sempre você repete o mesmo faturamento, os mesmos custos, as mesmas despesas, mas especialmente o faturamento. Como nós temos essa influência da sazonalidade quanto à receita, é importante que você acompanhe até essa evolução, né? Se essa evolução é positiva, se essa evolução é negativa. E também é importante se falar, né, de recomendar, no nosso caso, como profissionais da área contábil, que essas demonstrações, embora elas sigam a normativa do Conselho Federal de Contabilidade, das normas da contabilidade, precisa que essa contabilidade seja confiável para análise. Não pode ser uma contabilidade que você não possa confiar nos números que você vai tomar uma decisão importante. Então, precisa necessariamente que essa contabilidade, que esses relatórios realmente representem a realidade econômica e financeira da empresa. Eu costumo ainda dizer que, caso não seja possível você ter uma contabilidade nesse nível de que suporte uma análise, que você elabore um relatório gerencial, né, para que você tome as decisões baseado em informações confiáveis. Então, partindo essa parte, essa complementação aqui que o Vichenski e o Gerson falou, que partindo dessa parte então, da lucratividade, nós temos que ter ali um controle muito conciso da forma de como você vai ter as suas receitas, como que elas estão entrando essas receitas e como você está fazendo a distribuição dessas receitas dentro da sua empresa, e também um controle ali efetivo dos gastos. Sim. Porque muitas vezes nós falamos assim, olha, dentro da DRE, nós vamos ter ali um comparativo de quanto que a empresa ela está vendendo, né, as vendas, o resultado das vendas, o quanto que ela gastou ali em determinado período de tempo. Mas também a DRE, ela vai mostrar, esse demonstrativo de resultado, ela vai mostrar em quais setores, em quais atividades operacionais você teve um gasto excessivo. Porque você não controla dentro da empresa o aumento da renda. Você controla dentro da empresa a distribuição dos gastos. Aquilo que a empresa realmente está gastando para se manter dentro daquele período, ou de um determinado período, ou dentro do processo que ela está operacional. Então, a lucratividade, ela vem dentro dessa síntese de você está fazendo um controle muito eficiente no que você está gastando, para que você possa olhar com um olhar mais apropriado, mais propício para as receitas, né, as vendas, o que é o giro das vendas ali, que vem para a sua empresa. Então, dentro dessa questão das receitas e os gastos, é que o Gerson falou que tem que ter um controle ali muito efetivo. Assim como também, nós batemos mais uma vez aqui, né, firmeza de que você tem que ter esses controles de uma forma eficiente. Porque o controle não é para você mostrar o que você tem numa forma de transparência. O controle é para você ver o que você está de fato fazendo
dentro do que realmente deve ser, que é a parte legal, né? Que nós falamos do compliance ali, a parte da legalidade. E quais são as decisões que você está tomando e você está fazendo o gerenciamento, né? Que poderá, né, estar ali promovendo algum gasto não calculado, algum gasto não previsto, dentro daquela atividade, daquele período de atividade que você está desenvolvendo, né, Vicência? Perfeito. É importante dizer o seguinte: lucratividade e rentabilidade não são as mesmas coisas. Tá? Existe uma pequena diferença, né? Uma grande diferença. Você pode ter uma ótima, como diz aqui, você pode ter uma ótima lucratividade, né? Que significava que é o lucro líquido em relação ao faturamento total da empresa, mas você pode ter uma baixa rentabilidade. E isso, como a Larissa disse, está onde? Está nos relatórios que você faz para controle dos seus custos e despesa. Quando se fala em custo, a gente fala inclusive no custo de mercadoria que você compra, naquilo que você produz. Se for indústria, é setor de produção, se for se for comercial, é no setor de compra e venda, também no comércio, ou se for de serviço, onde que está sendo desperdiçado o teu tempo. Então, é muito importante esse controle, para saber se você está tendo realmente lucratividade e rentabilidade ou só lucratividade. Por quê? A lucratividade representa as tuas receitas e os custos embutidos nela. A rentabilidade é o investimento que você fez para que essa receita pudesse acontecer. Agora, se vai dar um lucro maior ou menor, depende de como você está administrando a sua empresa. Ou seja, a gestão da sua empresa. Isso é legal. Correto? Nós estamos com uma pergunta aqui. Legal, pessoal. Traz pergunta para nós que nós estamos aqui para responder. Nós estamos com uma pergunta que já chegou aqui, pessoal. Olha, no dia a dia da empresa, acho que vai bem ao encontro do que o Vicente está falando. No dia a dia da empresa, quais os aspectos que acabam por influenciar na rentabilidade e lucratividade da empresa? Gerson, você responde aí? Não, legal, uma pergunta bacana que acho que a gente consegue exemplificar e trazer para o nosso público um entendimento assim mais claro, mais tranquilo. Veja bem, só complementando o que já foi dito, para a gente fazer essa análise um pouquinho mais profunda, a lucratividade está relacionada ao resultado econômico, que é receita menos custo menos despesa, lucro ou prejuízo. A rentabilidade você mede em relação aos seus investimentos, em relação ao lucro gerado pela empresa. Então, veja bem como que fica assim, bem importante a elaboração da DRE, porque ela que vai nortear tanto a lucratividade quanto a rentabilidade. Uma outra questão importante, o Vicente colocou agora há pouco, a respeito dessa diferença da lucratividade e da rentabilidade, é que você pode analisar a rentabilidade baseada no volume de recursos que a empresa teve que investir para gerar a receita que, consequentemente, vai gerar o lucro. Esse volume de investimentos, qual que é o percentual que está dando de rentabilidade? Será que o tamanho dessa empresa, né, a quantidade de investimento que ele investiu, tanto de capital próprio quanto de capital de terceiros, está gerando uma lucratividade compatível com o quê? Aí é importante se mensurar, porque toda empresa, o objetivo dela é gerar lucro, é gerar resultado, é gerar renda, distribuir renda. Então, se ela não gerar uma rentabilidade, no mínimo, compatível com a especulação financeira, ela torna-se inviável. Por quê? Esse volume de recursos que ele investiu lá não está tendo uma rentabilidade compatível, né, com o que se espera de rendimento financeiro. E aí é importante também você mensurar que estrutura é essa que eu tenho de investimento nessa empresa, ou seja, desde recursos financeiros a recursos em estoque, a investimento em máquinas, equipamentos, outros ativos. Que volume é esse que foi necessário investir para que ela gere lá no nosso DRE aquele lucro?
que vai ser base para a gente mensurar a lucratividade e rentabilidade. O que é o tamanho ideal? Né? É uma pergunta complexa aí. Qual o volume de recursos patrimoniais que você precisa para investir? Aí vai depender muito do ramo de atividade. Tem ramos de alta tecnologia, de custo com máquinas, com equipamentos, que precisam de muito recurso. Que aí vai a questão da parte de necessidade de capital, né? Sim, De giro sim, ali, sim, que você entra com a análise para ver, né? E tem alguns ramos que o volume de capital é pequeno. Então você precisa tomar alguns cuidados por segmentação, né? Você tem que analisar isso Caso a caso. caso a caso. E aí também tem um outro probleminha que eu chamo a atenção aqui agora, é a questão dos ativos operacionais. Tem muita empresa que investe em ativos que não vão gerar nenhuma riqueza com relação a resultado. Você compra Diria lá, assim, a curto prazo, né, Gerson? Ele Talvez vai até aplicar mais a longo mas prazo. às vezes você investe algum recurso que ele não está ligado diretamente à produção. Por exemplo, compra um imobilizado que não vai estar utilizando, ou compra um outro bem, coloca em nome da empresa lá, um imóvel que, por exemplo, imóvel para aluguel mesmo, né? E que não esteja pronto para gerar receita. Ele não vai estar interferindo lá no resultado econômico. Então você precisa excluir esses valores daqui dessa análise de investimento, porque ele não é operacional. E aí você fala sobre retorno sobre ativo, né, operacional. Tem estoque, nós vamos falar um pouquinho sobre estoque lá na frente, né? E também não tem rotatividade. Ou são obsoletos, né? Não, na verdade, eu costumo falar o seguinte, tem estoque que ele se torna imobilizado, né? Sim. Ele fica preso lá na empresa e não sai nunca. É um capital parado, um capital investido parado. Isso gera prejuízo para a E a empresa. hora que você mede a rentabilidade, ela dá baixa. Com Por quê? certeza. Porque você tem um volume de ativos desnecessário, ou até Que só tá está com- inchando o que patrimônio, está mas que não está trazendo resultado comprometendo algum. a rentabilidade. E Não isso, tá resultado isso o empresário precisa estar atento, porque pode acontecer e fugir dos olhos dele ali como gestor, né? Então ele precisa de ferramentas de análises constantes para ele estar sempre analisando e avaliando isso. Eu acho interessante que muitas das empresas elas falam assim, mas eu tenho a questão da minha gestão de estoque, mas minha gestão de estoque é só para eu ter um controle de quanto que eu tenho, quanto que eu preciso comprar novamente, né? Se eu preciso comprar dentro de qual período, né? Mas ele não tem essa dimensão de que o que você não tem uma gestão eficiente desses controles, desse estoque, e que você não tem um controle ali e ter mesmo de avaliação, né? Daquele estoque que você tem lá eficiente, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo a parte do lucro, da Sim. lucratividade. Aí você pode até ter vestido, você achou lá um ótimo preço, você investiu dentro daquele estoque, você colocou ele lá, né, deu lá uma rentabilidade, nossa, eu tenho lá, né, o valor do meu estoque, só que eu não fiz o giro dele adequado, eu não vendi em tempo, eu não fiz o giro, eu Mas não você veja. promovi aquele, né, aquele recurso que realmente vai movimentar Sim. e que vai fazer uma operação. Por isso que é operacional, né? Você tem que movimentar. isso Você dentro veja da bem, empresa. Laurice, olha só, existe peças em estoque que ela não tem um giro. Então, às vezes, você tem um volume enorme de estoque que ele gira pouco. Então, é melhor você ter um volume menor de estoque que gire mais. Que gire, de preferência, 2, 3 vezes no mês. Que é importante E que aí você eu faço- diminua esse estoque e gire mais. Aí eu faço a pergunta para o Vichenski. Se eu comprar muito matéria-prima para o meu estoque, eu estou fazendo um investimento? Não, na verdade você está imobilizando alguma coisa. Você está inchando o teu estoque. Sim. Ou seja, você está gerando um lucro inflacionário, na verdade. Por quê? É alguma coisa que você às vezes nem vai usar. É o caso que eu já está comentando aqui. Produtos, é o seguinte, eu tenho que ter um produto na minha empresa, que quem tem que gostar do produto é o cliente, não sou eu. Não é verdade?
Então, às vezes, você colocar até uma pesquisinha de mercado na sua própria empresa ali no balcão, assim, e fala, ô, meu amigo cliente, qual que você gostaria de comprar desse produto que está aqui, ó? Eu tenho que comprar para repor o meu estoque, qual que você compraria de mim? Aí é o seguinte, é uma pesquisa de mercado direta no consumidor, Sim. percebe? Agora, eu não vou comprar alguma coisa porque eu gosto. Ah, eu gostei dessa cor, desse tecido, eu gostei dessa cor aqui, então eu vou comprar. Vai ficar parado ali, porque não é você que tem que gostar. Quem tem que gostar é o teu cliente. É ele que vai comprar, é ele que vai fazer girar a tua mercadoria, o teu produto. E nós vamos responder já a pergunta definitivamente. É verdade. Mas a gente está discutindo aqui assuntos importantes, só um minutinho, dentro daquela linha de raciocínio, essa questão do estoque é muito importante. Eu não sei se a gente vai conseguir conversar, né? Precisamos conversar bastante sobre essa questão de gestão de estoque. Talvez não seja possível aprofundar o que ele merece hoje. Mas a questão do estoque, ela é muitíssimo importante. No dia a dia da nossa atividade como consultores, contadores, a gente ouve muito isso. Ah, mas eu não tenho uma equipe, ou eu não tenho um sistema, ou eu não tenho tempo de controlar meu estoque, ou eu não acho tão relevante, tão importante assim controlar estoque. Veja bem, o estoque dentro de uma empresa, ele é uma das tarefas, se não a mais importante. Primeiro porque a rotatividade desse estoque, o controle interno desse estoque, o volume de recursos que ele vai ter que disponibilizar para adquirir esse estoque e para manter esse estoque, que é outro problema também que a gente pode falar um pouco sobre isso. Além disso, sabe-se que dentro de uma organização, o maior índice de problemas é dentro do estoque. E aí eu tomo a liberdade de até colocar um problema aqui mais grave, né? Desvio de mercadorias, valores não condizentes, composição do preço de custo, composição do preço de venda. Então, é fundamental. Se eu quero organizar uma empresa, além de outros setores, o estoque é um dos que não pode deixar para depois. E lembrando que você não está investindo no estoque, você compra o produto para você revender. E essa circularização que tem de compra e venda do produto é que vai trazer ali recurso próprio, que é da parte da rentabilidade, porque você vai aplicar dentro da sua empresa. O que você aplica dentro da sua empresa, na estrutura, no patrimônio, novos equipamentos, tecnologia, né? E outros ali é o que nós chamamos que são investimentos, né? E esses investimentos é que vai fazer a sua empresa crescer. Mas todos os investimentos, como apontou muito bem o Vichense, apontou muito bem também o Gerson, esse crescimento, esse investimento que você faz dentro da sua empresa para crescer, ele tem que alavancar o quê? As suas vendas têm que vir recursos para você comprar mais, ter rotatividade no estoque no período certo, né, para que tenha essa circularização. Então, nós temos muito bem, já acho que definindo ali, lucratividade e rentabilidade, né? Então, quando eu falo estoque, eu estou falando em operacional. Se eu estou falando em operacional, eu estou falando em lucro, não é isso? Sim. Quando eu estou falando em investimento, em estrutura, em patrimônio, estou falando em renda. Então, nós temos ali, né, dois pontos bem diferentes, bem definidos. Concorda, meninos? Opa. Sim, claro. A ênfase aqui na questão do gerenciamento dos estoques é porque ele é o motorzinho ali da empresa, é ele que vai fazer com que você consiga gerar o volume de vendas que seja possível cobrir os seus custos e despesas. Mas tem um outro fator também importante, assim a gente já começou a responder, né, aquela primeira pergunta, mas ainda falando, você tem a questão das influências, também é o custo de produção, né?
a influência na estrutura de máquinas e equipamentos. Então, é nítido isso. Eu posso ter a melhor matéria-prima, mas se eu não tenho uma melhor mão de obra, eu não consigo construir um bom produto. Logo, eu não vou ter mercado, não vou ter venda. E também, se eu não tiver uma boa mão de obra ou uma boa matéria-prima e não tiver um equipamento, um maquinário que possa processar isso tudo e transformar isso no produto, eu também vou ter impacto lá na minha rentabilidade. Sim. E impacto na lucratividade. Eu ainda diria que essa questão da rentabilidade, para não ficar assim muito complexo para o gestor, ele pode analisar isso por partes, né? Ele pode analisar que retorno que ele está tendo sobre o investimento próprio, né? O seu capital próprio, sobre o capital de terceiros, né? Sobre todo o meu ativo, que é todo o volume de investimento, até os recursos que ele é obrigado a manter e lá no seu ativo circulante, a nível de disponibilidades, né? Recursos financeiros para poder fazer o capital de giro. Isso também é um investimento financeiro na empresa. Então ele pode começar a analisar isso e eu insisto na questão do ativo não operacional. A gente tem visto muitas empresas por aí que têm volumes e recursos em ativos não operacionais, que são ativos que ele comprou por algum motivo, talvez até para usar na pessoa física e está lá na jurídica, recurso financeiro que está lá atrapalhando a rentabilidade dele. Olha o princípio da contabilidade aí, Sim. né? O que é da empresa, o do que sócio, é do do sócio. sócio, do Sim. sócio. Tem uma outra pergunta aqui que fala assim, ó, tem uma pequena empresa. Por que fazer o controle interno? As informações que são passadas ao fisco não é um controle? Olha, Acho que o Vichense poderia Oi? responder essa, Vichense. Olha, Controle na interno é verdade, tua área. sim. na verdade é minha e do Sérgio também, né? Na verdade é o seguinte, olha, a informação do fisco, para começar, é para o fisco, não é para a empresa, né? Então o controle de uma empresa tem que ser feito internamente para a empresa. Aquela declaraçãozinha que a gente faz para o fisco, contábil, que tem muita importância, né, Gerson? Você Sim. que mexe na área com o escritório, mas na verdade não serve como base para você tomar decisão em cima desses relatórios fiscais. Na verdade, o relatório que nós precisamos é o relatório gerencial. Aquele que você confia, que você vai lá, que você faz o custeamento, você faz a compra, joga os custos que você tem de produção ou de venda e por aí afora, aí sim você tem como tirar a informação e tomar as decisões necessárias para o bom andamento da empresa. Então esse relatório para o fisco não serve para nada, para efeito de controle gerencial para a empresa, tá? Então, complementando, por exemplo, nós estamos falando do estoque, né? Porque no estoque nós temos duas formas que o fisco permite fazer avaliação. Só que as pessoas, elas fazem avaliação pelo que o fisco está pedindo, né? Que poderia ser, né, preço médio ou, né, o outro. Mas, PEPs. não, PEPs. Só que nós temos que entender que a avaliação do estoque, ela vem pelo ramo de atividade que você tem. Porque quando você trabalha no controle interno, você já faz a sua avaliação de estoque de acordo com o ramo de atividade e de acordo com o controle interno que você estabelece dentro da sua empresa para tomar de decisão. Então, muitas vezes, né, você não pode trabalhar com um custo médio, por exemplo, né? Apesar que a lei determina. Não. E aí, às vezes, se você não tem essa ideia, essa dimensão, você joga em uma das duas avaliações porque a legislação ela está solicitando e você faz. E como muito bem colocado o Vichense, que você tem dois tipos de uma contabilidade só, um registro só, um movimento operacional somente, só que no final ele vai gerar informações que aí a parte fiscal ela vai querer para ver como que está o movimento financeiro da sua empresa e informações para a tomada de decisões, como, por exemplo, qual a melhor avaliação para eu fazer o meu estoque, para fazer esse estoque girar. Você vê só como que tudo gira no controle interno. Tá? Tudo no controle Tudo interno. gira no controle interno. Lá do controle de estoque,
é importante que se diga que essa avaliação desse estoque, seja pelo custo médio, ou seja pelo preço de reposição, tem que ter sido definido pelo gestor como a metodologia que se adequa melhor ao seu negócio. Um outro probleminha também é como você controla esse estoque. Como é que é isso? Como é que você faz o seu inventário? Se ele é periódico, se ele é permanente? E essa questão de inventário periódico é um problema, né? Fechado para balanço, né? Normalmente se vê por aí nas empresas, né? Está fechado porque está contando o estoque. Mas hoje, com a tecnologia, você pode fazer um inventário permanente. Inventário permanente. E de vez em momentos específicos, você faz um periódico, né, um físico, né, que nós chamamos, para poder conferir com o estoque permanente. Só na questão da pergunta, desculpa, Vigésimo, mas só para a questão da pergunta, existe uma discussão, inclusive, com o CFC, né, o Conselho Federal de Contabilidade. E essa discussão, ela tem trazido algumas modificações nas elaborações das demonstrações contábeis, justamente por a tendência que houve num passado não tão distante, que a contabilidade virou uma contabilidade fiscal, somente para atender o fisco. E o CFC, nosso Conselho Federal de Contabilidade, e mais os demais órgãos que estabelece as normas, né, da contabilidade, se preocupou com isso e falou, não, a contabilidade ela precisa atender o fisco, mas ela precisa atender primeiramente a empresa. A empresa. Para tomada decisões, né? de decisões. É claro que a gente está aqui conversando numa dimensão de empresas de vários portes, né? Nós estamos falando de micro, de pequenas, de médio, de grande empresa. E o que nós conversamos aqui se aplica a todos esses tipos de empresa. Mais especificamente na pergunta que ela sobre microempresa, eu sou assim muito objetivo na minha opinião como profissional da área da contabilidade. Independente do porte da empresa, você precisa de controle. Controle é essencial. Precisa. Não tem como. E as menores, por ter uma dificuldade maior, olha só como que é inversamente proporcional, né? As empresas menores, ela tem uma dificuldade maior de controle. Por quê? Por causa de estrutura, né? Uma média empresa, uma grande empresa, ela tem os seus departamentos, os seus setores, profissionais habilitados nas suas respectivas áreas. E a empresa menor, a microempresa, ela não tem essa estruturação de departamentos específicos, né, de uma controladoria, né, ou de uma área financeira que engloba todos esses tipos de controle. Mas o que a gente tem indicado aí nas nossas consultorias, nos nossos clientes, independente do porte da empresa, faça um controle interno. Procure um profissional. Existem ferramentas para isso, existem planilhas para isso. O contador pode ajudar muito nessa elaboração, mas faça esse controle interno e não só faça, crie esse hábito de acompanhar, porque o grande problema é você começar a fazer e dar continuidade. Normalmente você faz um mês e fala, não, isso aqui é muito complicado, vai demandar muito tempo. Você falou uma questão interessante ali das grandes empresas, né? E que nem a própria pessoa, pessoal, eu tenho uma pequena empresa. Mas eu acho que é da pequena empresa que você já tem que pensar, porque um dia você pode se tornar média empresa, grande empresa. Sim, sim. Então você já tem que fazer essa projeção de departamentos, já tem que saber quais são as atividades dentro da sua empresa, aonde você quer chegar, e já começar a fazer esse controle. Porque à medida que você vai crescendo, o controle vai te acompanhando. E aí você não tem grandes quantidades de investimento que você precisa para você colocar no seu controle. Se você deixa do pequeno para ir para o médio, para depois no médio você pensar no controle, você vai ter um investimento maior, não é, Eu Vicente? só gostaria de voltar um pouquinho no estoque. Eu até tinha falado com o Gerson. O seguinte, por que é interessante o controle de estoque
direto. Pelo seguinte, quando você tem um controle de estoque, evita-se muitas coisas. Primeiro, quando você faz um inventário periódico, você coloca geralmente o último preço pago. E não vai estar sendo coerente com o valor teu de estoque na mercadoria. Quando você tem um controle permanente, fica fácil fazer o balanço, não precisa fechar para balanço. Faz por amostragem. Eu quero que você me pega 10 produtos, você nomeia 10 produtos, me faz a contagem desses produtos. Opa, bateu, beleza, pura, então tá bom, o meu estoque está correto. Deu alguma divergência? Opa, peraí. Agora sim se torna, vamos pegar mais 10 produtos, e se continuar dando problema, aí sim se faz o levantamento geral de estoque, porque alguma coisa vai estar errada dentro da empresa. Mas quando você tem entrada e saída no controle do teu estoque, automaticamente ele vai estar sempre presente e vai estar sempre correto o teu estoque. Não tem por que fechar para balanço. Certo. Entendeu? Então, é isso que eu queria só colocar. E tem mais uma coisa, né? Chama-se planejamento estratégico. Eu já começo a planejar a minha empresa desde que ela é pequena. E isso não fica caro, não, tá, Gerson? Sim. Muito pelo contrário. É igual você comentou. Se a minha empresa é pequena, eu posso montar até um programinha no Excel e controlar por Excel. É uma planilha comum. Opa, ganhou volume, ganhou tamanho. Opa, peraí. Agora sim eu vou colocar um sistema, né? Que a hora que entrar, que da entrada da nota ela vai adicionar o que entrou, e a hora que sair, ela vai tirar o que saiu. E uma questão que eu vou colocar aqui também seria quando a pessoa que fez a pergunta, ela fala assim, olha, o meu controle interno, né? Por que eu preciso de um controle interno? Que teve, acho que no meio da pergunta, alguma coisa assim, né? Por que eu preciso de um controle interno? Se existe um fiscal, né? Existe o fiscal. Só pensando assim, que o fiscal é aquilo que você já fez. Então, você já vai apresentar suas notas fiscais, você já vai fazer a contabilidade, já vai estar fazendo o registro daquilo que você fez. Mas aquela compra que você comprou, você pensou nela em quantidade, qual tipo de fornecedor, aonde que você iria buscar aquela compra para a sua empresa. Só um exemplo aqui. Você já teve um planejamento, você já tomou decisões. Quando você efetua essa compra e ela vem para dentro da empresa, ela gera uma nota fiscal, né, que é a fiscal, gera uma nota de entrada desse produto, você já é passado. Então, quando você você está dizendo assim, vou fazer um relatório fiscal, você está fazendo um relatório daquilo que você já fez para a parte fiscal. Você está apresentando dentro de um filtro aquilo que você já fez. Agora, para tomar de decisão, você precisa de informações fidedignas que vão fazer com que você tenha acertativas dentro das suas decisões. Lembra do podcast passado que nós colocamos uma brincadeira aqui, que os riscos, né, tudo tem risco. Então, você vai estar na tentativa de menor risco possível. Então, quando você toma uma decisão futura, você precisa ter dados confiáveis dentro da empresa para você diminuir os riscos de você tomar decisões erradas. Porque as decisões erradas, além de impactar na lucratividade, também vão dar um baixo rendimento ali na hora que você for aplicar os recursos, tanto próprio como de terceiro, para dentro da empresa, que afeta também a rentabilidade. Gerson? Veja bem, só um pequeno exemplo aí dessas importâncias. A gente insiste muito nessa questão do controle interno, porque, de fato, é muito importante e relevante. Só para a gente trazer aqui uma questão bem prática do dia a dia de algumas empresas, sobre essa questão do controle interno. Já me aconteceu, talvez tenha acontecido com algum de vocês que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, ou com a gente por aqui, de você ir numa empresa, especialmente empresas que vendem produtos fragmentados, ou seja, de unidades, né? Não é um grande produto, uma peça, um medicamento, enfim, algo fragmentado. E você solicitar no balcão, o vendedor teclar lá no seu computador, te passar o preço, e lá tem X unidade, ele tem. Só que ele vai lá no depósito, quando ele volta, ele diz, olha, não tem. Não tem. E o que é isso? Gente, isso acontece muito, muito. Isso é uma falha no controle interno. Agora, não tem por quê? Porque vendeu e não baixou? Ou não tem porque essa peça
desapareceu ou não No entrou. processo, né, não teve controle. Então, é de extrema importância, a gente insiste nisso, independente do porte da sua empresa, independente do tamanho da sua empresa, faça um controle interno confiável. Aquele que você dá uma olhada, você fala, opa, a minha realidade. É fato que tem muito medo, né? Os empresários, às vezes, mas eu vou gastar muito dinheiro com controles ou com o pessoal que vai elaborar esse controle, mas eu digo que isso não é um gasto. Ele é um gasto, mas ele é um investimento. Investimento. Ele é um Porque investimento. ele traz rentabilidade. Exato, ele vai te trazer rentabilidade e lucratividade. Dependendo de como acontecer isso daí, ele pode levar a empresa a um sério prejuízo e até... Eu faço até um balanço assim, quando a gente pensa na parte da lucratividade, nós pensamos na parte da renda e das despesas, né? O que você tem lá, né? E quando nós pensamos na parte da rentabilidade, nós pensamos no ganho e nas perdas, né? Então, se você não tem ali, se você não pensa nessa forma que o Gerson colocou, você não vai ter um ganho, você vai ter uma perda. Sim. Porque você não vai ter ali nem a questão da parte mesmo do lucro, né? Que no final ali das operações que você vai desenvolver, e também você não vai ter ganho nenhum no processo de todo esse ciclo dessa ativação, né? Que você tem ali dessa compra e venda da sua mercadoria. E também, só fazendo uma ponte aqui, que as questões do controle internos, elas são, você coloca e todo o tempo você tem que pensar nesses controles dentro da sua empresa. Quando você é pequeno, tem um facilitador, porque a sua estrutura é pequena. Quando é média, você já tem assim, outras questões que você tem que pensar. E quando você já é grande, você tem ali uma responsabilidade maior. Porque à medida que essa empresa ela vai crescendo, ela vai sendo cobrado dessa empresa a responsabilidade social, né? Aí é onde que entra ali as ODS, onde que entra ali as ESGs, que são as médias para cima, que já estão pensando, né, dentro da obrigatoriedade da lei, da legislação, do compliance, a estar fazendo isso. Vichenski, você queria complementar alguma coisa? Eu quero complementar só uma coisa. Às vezes, no que eu já falo assim, às vezes a pessoa acha que o controle interno é caro. Hoje não é caro você controlar estoque. Até porque tem os leitores óticos, todos os produtos já vêm com a barra com leitor com código de barra. Você vai colocar o teu estoque já com esse código de barra, e depois na saída, é facinho, você passa só no leitor ali, ó, já está sendo dado baixa, ao mesmo tempo que você faz nota fiscal de venda para o consumidor. Então é prático, isso não fica caro. Na verdade, se você analisar, o prejuízo que ela vai deixar de ter é muito mais barato do que ela pode imaginar. É um controle fácil de fazer, não é difícil. A pessoa pode controlar desde parafuso até uma caixa de ferramenta inteira, se for o caso, tá? Sim. Mas é um controle que pode ser feito. Facilidade dos códigos de barra. Hoje nós temos, e agora também, né, com os QR Codes, né, da vida também, né, que facilita tudo. Então, nós temos na nossa mão toda a forma possível de controle. É só ajeitar e colocar em prática isso. Nada mais que isso. Eu só acrescentaria que se for uma empresa de um porte menor ainda, dessa do modelo que o Vichenski colocou, ele pode usar uma planilha de Excel também, né? Ele não tem motivo para não fazer o controle interno. Ele precisa, ele tem necessidade. E também, assim, só para complementar essa questão dos controles internos, nós ficamos aqui no controle de estoque em razão da complexidade e também da importância. Mas nós temos outros, é importante que a gente diga, principalmente para responder aí daquela primeira pergunta lá, né? Nós temos o controle bancário, né? Que ele tem que estar integrado com o controle de caixa. Apesar dos volumes de recursos hoje, é mais transferência bancária, é Pix, é cartão, mas tem ainda atividades que ainda circula, né, dinheiro. Então, o controle bancário você pode fazer integrado com o controle de caixa, que você transforma em um só. O controle de contas a receber, para quem vende a prazo,
Boleto? É extremamente importante, mesmo que você venda no cartão de crédito. Você precisa saber o que você tem a receber. E o controle de contas a pagar, que também é de extrema importância. Então, nós temos os 4 ali, né? O financeiro, né? O bancário, o receber, pagar e o controle de estoque, no mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Aí você pode ter... Chama assim que é o básico. É o básico. Do básico. Isso aqui não tem como você fugir disso. Nem que seja numa planilha de Excel. E ainda, você pode ter o controle de vendas, controle de produção, né? Controle de outros gastos, numa empresa um porte um pouquinho maior, que tem investimento em estoque não para venda, né? Não para custo, estoque de produtos de uso e consumo. Então, dependendo do porte, você tem muito Pessoal, estoque. nós temos mais uma perguntinha lá. Eu acho que eles estão vendo o nosso que nós estamos apresentando aqui. Aí pergunta assim, o que é o ODS? Tem que ter controle interno para isso? E o que vem a ser compliance que todos falam que o estoque deve ter? Eu acho assim que são 3 termos ali. O controle interno nós já passamos para vocês aqui o que seria com a necessidade de. As ODS, elas são pactos, né, de vários países para a parte da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. E dentro da responsabilidade compartilhada, do governo, a sociedade, o setor privado também, dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável, o setor privado das empresas também tem ali a sua cartilha, né, que tem que estar sendo desenvolvido dentro da empresa. Então, são várias ações, são várias metas, dentro de cada meta, várias ações que as empresas têm que desenvolver. Elas são muito cobradas para as médias e grandes empresas, porque é uma forma legal de legislação, mas hoje, apesar de serem, vou dizer assim, que meio que isenta as pequenas e microempresas, mas vocês vão chegar também nelas. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele vem para organizar o controle. E como você pode colocar aquelas metas, aquelas ações que são colocadas de desenvolvimento sustentável, se você tiver um controle dentro da empresa. Então, uma não está desassociada com a outra. Então, para você atender as ODS, você precisa de ter um controle. Aí você a outra pergunta que faz assim, o que vem a ser o compliance? Bom, o compliance, ele está dentro da base, ele está dizendo assim, tudo que você faz dentro da sua empresa tem que ser feito de acordo com a lei. Desde que a forma como você compra a mercadoria, como que você vende essa mercadoria, todas as informações que passam dentro da sua empresa, a transparência, todas elas têm que estar dentro da lei, inclusive o controle de estoque. O que nós acabamos de falar aqui? Se o estoque ele tem que estar dentro da legalidade, porque é a parte que mais a fiscal ela vem a ter, né? Porque ele é ali o gerador de toda a circularização de renda que você tem dentro da sua empresa. Porque se você compra, vai para o estoque, o que tiver do estoque, você vende, você teve a receita, essa receita você vai comprar novamente. Então, o estoque é como ele demonstra, né? A vida operacional de dentro da empresa. Então, esse estoque tem que estar dentro do compliance, dentro do que a lei determina, sim. A avaliação do estoque tem que ser aquelas que a lei determina. A única possibilidade que você tem é de analisar o seu ramo de atividade e dentro do seu ramo de atividade você escolher qual tipo de avaliação você pode estar aplicando dentro do estoque. Seria isso. E complementando também tem o ESG que nós colocamos aqui. O ESG, ele é o quê? Ele é um pensamento, ele é uma cultura que está vindo agora para dentro das empresas, mediante as questões do impacto ambiental. Então, o ESG, ele disse assim que a governança, ela tem que pensar dentro dos seus controles internos, suas tomadas de decisões políticas, culturais, metas e ações dentro da empresa, a conscientização do meio ambiente e também da parte social, da responsabilidade social. Então, o governante, a governança, ela tem que pensar que os seus controles têm que atender às metas e às ações propostas pela ODS e essas metas e ações propostas pela ODS têm que estar dentro do que a lei determina, porque você vai estar fazendo todo um controle, um sistema de informação, e esse sistema, esse controle tem que ser transparente para a área fiscal. Também,
todas as ações e metas dentro da empresa, ela está estabelecida dentro da responsabilidade ambiental de sustentabilidade e também a responsabilidade social. Então, tem que se pensar agora nesse desenvolvimento sustentável. É por isso que nós trouxemos essa questão para vocês ali sobre lucratividade e rentabilidade, porque são questões que elas têm que ser vistas de formas separadas, mas elas estão em conjunto, formando todo o patrimônio da sua empresa, formando todos os recursos da sua empresa, todo o capital né, circulante dentro da sua empresa. Então, é isso que tem que estar pensando nisso. O que é circulante, o que não é circulante, o que você está investindo para dar o suporte ali e uma alavancagem nas suas vendas, que é a circularização. Então, essas questões têm que ver para você ter um efeito positivo, tanto de ter um lucro na parte operacional, para que esse lucro, ao ser aplicado dentro da sua empresa, ela possa trazer uma alavancagem, ter uma rentabilidade, um crescimento, vocês têm que pensar dentro dessas questões que nós colocamos aqui. Pode completar, Gerson. Não, você veja bem, dentro dessa linha que você bem colocou, o desenvolvimento, a palavra desenvolvimento, né? Se você colocar os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Dentro desse desenvolvimento, passa-se pela lucratividade. Justamente. Pela rentabilidade das empresas. Então, o que isso impacta diretamente? Se você tiver um desenvolvimento, aí sim, também cumprindo com as normas da sustentabilidade, e você conseguir atender esses objetivos, que, se não me engano, acho que são 17 objetivos, e um deles, que é fantástico, que é o combate à fome, né, no mundo, é importantíssimo. Hoje eu ouvi uma reportagem num órgão de imprensa importante do Brasil sobre alguns empresários no Brasil já divulgando resultados dentro desse perfil que nós estamos falando, da ODS e da ESG. Tratava-se, se alguém quiser procurar essa reportagem, eu vi ela hoje, né, sobre uma fazenda, né, agropecuária, e que eles conseguiram aumentar a produtividade sem ampliar o espaço, né, a quantitativo de alqueires de terra, a área, e sem desmatamento. E a reportagem é bacana porque ela traz fundamentos que eles conseguiram trabalhar, ou seja, conseguiu aumentar essa produtividade sem agredir o meio ambiente. Essa tendência não vai ter jeito. Vai chegar também na pequena empresa. Vai ter que. E isso é algo assim interessante que a gente dizer. Mas não vai chegar na minha empresa. Vai. Talvez não seja amanhã, daqui um ano, mas vai chegar. E é importante ainda que você tenha essa consciência, porque nós temos um agravante aí, que é o consumidor. O consumidor está atento a isso. Se o consumidor entender que ele está adquirindo um produto que não é ambientalmente correto. Exatamente. Que não tem uma responsabilidade que social. Que não tem um compromisso. Cunho social. E que não tem o cunho social, ele vai deixar de adquirir esse produto. E aí nós vamos ter um problema seríssimo, né? E o interessante ali, cumprimentando, é que muitas empresas elas falam assim, mas dentro das 17 ODS tem uma que é específica, né, para a área da empresa. E aí eles falam assim, não, mas eu atendendo esses objetivos que tem específico aqui na área da empresa, não, porque o ESG, ele vem para dizer assim, você tem que ter a responsabilidade ambiental e a social, Sim. E você tem que atender todos os 17. Então, para você ter essa responsabilidade ambiental e social,
e ganhar ali a opinião do público, você tem que atender todas as 17, não é só aquela específica para alguns que falam do controle, né, de diminuição de gasto, de diminuição de energia, que tem, né, É tem muito inovação. amplo, né? Então, mas você tem que atender tudo. Sim, Então, são por exemplo, todas as 17, não é produção de só uma. alimentos sem agrotóxico, Sim, sim. Produção Sim. de bem de consumo com alto índice de consumo de energia, ele também está indo contra, Sim. né? Porque você teria que ter hoje uma tecnologia de você ter um aparelho que consumisse Então, menos. se você ali de casa ainda não sabe muito bem o que é o ESG, a ODS, É bom pesquisar. né, vão pesquisar, Sim. empresários, vão ficar atentos, porque vai chegar em você também. Um detalhe Gente, importante, o Gerson até tocou uma coisa que eu ia falar. Por exemplo, hoje, quando você vai na feira, eu vou falar de feira, que estava tendo feira aqui do produtor hoje também, está aumentando as bancas que vendem produtos sem agrotóxico. Sim. Um detalhe importante, vou citar só um detalhe aqui, tá? Se um pé de alface comum é vendido por R$3, aquele que não tem agrotóxico é vendido por 7, 8. Por quê? Existe um controle muito maior sobre essa produção, não é utilizado nenhum tipo de agrotóxico, você tem um produto de primeira qualidade, né, que vai fazer bem para a tua saúde. Isso já faz parte do meio ambiente, né? E como todo mundo está falando aqui, é uma realidade. Nós, consumidores, passaremos ao quê? A olhar muito para esse detalhe importante. Opa, pera só um pouquinho, o desmatamento, está tendo que desmatar para poder produzir mais? O interessante é produzir mais sem provocar mais desmatamento. Sim. Né? Queimadas e assim por diante. Esse é o objetivo principal. é isso dali. Pessoal, nosso tempo aqui já, né, se encerrou. Eu vou deixar uns minutinhos só para finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje. Agradeço muito a contribuição que vocês tiveram aqui das questões que vocês enviaram para nós. Isso é muito legal. É sinal, né, que está tendo essa contrapartida, né, esse feedback. É muito legal isso. Também, no nosso Face, no nosso Instagram, se vocês quiserem entrar lá da Conserge, vocês podem estar fazendo pergunta que nós vamos estar respondendo para vocês também. Porque essa sintonia que nós queremos aqui, né, consultores? Que tenha, né, esse bate-papo legal e essa informação. Eu não sei se foi muito técnico, eu não sei se, né, se foi legal o entendimento, mas esse é o intuito, né, nosso aqui. Gerson? Olha, eu gostaria de ter mais tempo, né, para a gente se aprofundar um pouco mais, responder com calma os questionamentos das pessoas que estão nos assistindo, mas eu quero deixar à disposição de vocês, caso a gente não conseguiu atender, né, a resposta aí de acordo com o que você esperava, pode nos entrar em contato lá pelas nossas redes sociais. Nós vamos estar disponibilizando o e-mail também da Conserge Consultoria. Para entrar em contato com a gente, nós vamos ter o maior prazer em conversar um pouquinho mais a respeito disso. Mas eu gostaria de só concluir, primeiro agradecendo a vocês, e deixar assim uma recomendação para os empresários. Busquem de fato os nossos controles internos, utilize essas ferramentas de gestão, mensure o tamanho, o porte da sua empresa para você tentar descobrir qual que é o volume de informações que você precisa, e ficamos à disposição, a Conserge Consultoria, através dos consultores e toda a nossa equipe, para prestar novos esclarecimentos ou até assessorá-los nessa tomada de decisão. Agradeço muito a vocês. Até a próxima oportunidade. Michenski? Agradecer a todos, né, que estiveram conosco, que estão com a gente, aos companheiros que estão aqui, o pessoal que nos assiste. Dizer o seguinte: nós estamos apenas começando, hoje foi o nosso segundo encontro, daqui mais 15 dias tem um próximo, se Deus quiser, né, e estaremos sempre colocando assuntos de interesse das empresas e das pessoas também, e nos colocamos à disposição. A gente agradece a todos, né,
E também desejava a todo mundo uma feliz Semana Santa e uma feliz Páscoa. Isso, feliz Verdade, Páscoa. bem lembrado, viu, chefe? Precisou de informação, então, nos próximos dias ali, lá no Consultores Associados Gestão e Negócio, faz a pergunta para nós, que nós respondemos para você. Daqui 15 dias, né? Nós estaremos de retornamos volta. na próxima, estaremos de volta aqui na segunda-feira, às 20 horas, falando um pouquinho sobre gestão e negócio. E aí, tem uma empresa, o que fazer? Como que eu vou fazer? Vem nos procurar, vem aqui, nos assista que nós vamos estar respondendo para você. Até a próxima, pessoal!